Bem-vindos a mais uma edição do DM Notícias. Os Estados Unidos deram alguns sinais de que podem melhorar a relação com o governo de Cuba. Movimento que não agradou muitos exilados, mas os mais jovens têm uma opinião diferente. Little Havana, em Miami, é o lugar onde milhares de cubanos se refugiaram quando Fidel Castro chegou ao poder. Décadas mais tarde, muitos aqui ainda são assombrados pelo fiasco de 1961, na invasão da Baía dos Porcos, apoiada pelos Estados Unidos. Ramon fez parte de uma das tropas cubanas que tentaram recuperar o controle da ilha com a ajuda da CIA, a agência de inteligência americana. Ele lembra com saudades da terra natal. Nasci e cresci em Havana. Tinha uma vida normal, com emprego. Foi o melhor lugar na Terra e nunca teria deixado Cuba se os comunistas não tivessem tomado o poder. Após o fracasso da invasão, Ramon foi preso e passou 25 anos na prisão. Cubanos mais velhos que moram em Miami se opõem a qualquer abertura diplomática dos Estados Unidos com o governo da ilha. Miguel é um ativista de direitos humanos. Ele é a favor de manter o país comunista totalmente isolado da comunidade internacional. Primeiro de tudo, não apoio socialistas como Obama. Se ocorrer a abertura, serão dadas mais chances para o regime de Castro, será dado mais apoio econômico e o regime se tornará mais forte contra o povo de Cuba. Mas se exilados mais idosos se recusam a qualquer abertura em relação ao governo cubano, as novas gerações pensam diferente. Ivete trabalha em um site de notícias para cubanos que vivem na ilha e nos Estados Unidos. Ela ressalta que os mais jovens estão prontos para um novo tipo de relacionamento entre os dois países. Acho que a linguagem de confronto não tem ajudado. O fato de que há mais contatos tem sido útil para muitas pessoas em Cuba que podem ver o que é democracia quando eles são autorizados a viajar, quando eles são autorizados a vir para os Estados Unidos. Espero que algum dia eles percebam que têm de construir um sistema como esse. As restrições de viagem têm sido cada vez menores ao longo dos últimos anos entre Estados Unidos e Cuba. Mesmo assim, Ramon diz que não vai pôr os pés em sua terra natal enquanto o regime não mudar. Voltarei a Cuba somente como antes, quando fui à Baía dos Porcos, combatendo com uma arma nas mãos. Essa é a única maneira de eliminar esse tema. A polêmica declaração de Ramon mostra o radicalismo que separa opositores e apoiadores do regime comunista. Cabe aos mais jovens vencer essa barreira que divide o povo cubano. Depois de receber um transplante de coração, um francês de 51 anos decidiu quebrar o recorde de altitude para uma pessoa que se submeteu a esse tipo de cirurgia. Ele chegou até a encosta do vulcão Parinacota, na Bolívia, acompanhado de 2 amigos. Um engenheiro francês de 51 anos que fez um transplante de coração em 2009 conquistou no mês de julho passado um recorde mundial na maior descrição. Paul Baudry atingiu um dos picos mais altos da Cordilheira dos Andes, na Bolívia, e se tornou o homem com o coração de outra pessoa a ir mais alto. Ele subiu até 6.136 metros de altitude. Em 2004, um canadense do Quebec, Sylvain Bédard, de 40 anos, tinha sido o primeiro transplantado cardíaco da história a superar a barreira dos 6.000 metros de altitude, também nos Andes bolivianos. Ao contrário do antigo detentor do título, Paul Baudry preferiu ficar longe dos holofotes da mídia depois de quebrar o recorde. Ele revelou a conquista inicialmente apenas para um círculo restrito de médicos e associações em favor da doação de órgãos. Ele, que sofreu de insuficiência cardíaca progressiva durante 15 anos e tinha poucos meses de vida, renasceu quando ganhou um novo coração. Para honrar a segunda chance, ele decidiu se superar. Depois de bastante treino e de passar 3 semanas se acostumando à altitude boliviana, o francês conseguiu chegar à encosta do vulcão Parinacota, acompanhado de 2 amigos. E uma nova manifestação para melhorias no transporte público vai acontecer hoje em Goiânia a partir das 17 horas na Praça Universitária. A convocação é da Frente de Luta pelo Transporte, organização que esteve à frente da idealização de diversas passeatas e iniciativas contra a má qualidade do transporte público goiano. O projeto conseguiu reverter o aumento de passagem abusivo em 2013, mas para manterem os lucros, as empresas extrapolaram,
cortaram várias linhas dos coletivos, reduziram a frequência com que passam os ônibus e, consequentemente, aumentou a superlotação. Integrantes do movimento argumentam que as empresas ainda usaram do artifício político de cortar o pagamento dos funcionários para direcionar a revolta dos empregados contra a população e não contra a empresa. Neste ano, para compor essa nova manifestação, o movimento conta com professores, Sindicato dos Motoristas de Ônibus, estudantes, movimentos sociais variados, centros acadêmicos universitários, secundaristas e grupos independentes. Essa edição do DM Notícias fica por aqui. Até a próxima!